Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como vai ser a nossa dinâmica das aulas práticas. O que nós vamos fazer aqui é uma adaptação, uma adaptação minha do método do AMLS. O AMLS é o Advanced Medical Life Support, um desses cursos de imersão que a gente tem da NAEMT, e alguns desses aspectos do curso são uma metodologia que eu gosto muito. Então eu tento trazer para vocês aqui porque a gente vai discutir qual a ideia da nossa simulação aqui com os bonecos, como é que a gente vai conduzir os casos e por que a gente vai utilizar essa metodologia. Então, nas nossas aulas de simulação clínica, a gente vai estar aqui no laboratório e vamos ter pacientes simulados. Quando a gente vai ver o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar esse paciente. Então, é um homem, uma mulher, qual é a idade, né? Então, quem é esse nosso paciente? A segunda coisa que a gente vai procurar é a queixa principal. Por que esse nosso paciente foi trazido para a gente? Qual é o motivo de ele ter vindo procurar socorro? Em seguida, a gente vai avaliar se esse paciente tem algum sinal de risco de morte iminente, alguma coisa que a gente precise intervir imediatamente para esse paciente não morrer, ou se a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então a nossa ideia é fazer a avaliação do A, B, C. Então a gente vai procurar via aérea. Se tem algum sinal de obstrução de via aérea, então um paciente que tem gorgolejo, está roncando, não está respirando, então alguma coisa que a gente precise intervir imediatamente. No B, a gente está pensando aqui uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa. Então é um paciente que respira rápido, respira devagar, tem assimetria na respiração, tem algum ruído audível, algum sibilo, alguma coisa assim que a gente já percebe só de olhar para esse paciente, tem esforço respiratório, tiragem, alguma coisa. É um paciente que eu preciso já investigar aqui no B para intervir. Preciso talvez fornecer oxigênio já para esse paciente, então a gente vai pensar isso aqui no B. E no C, a gente vai ver se tem algum sinal de choque. A gente pensa principalmente, eu gosto de pensar de fora para dentro. Então a gente vai ver perfusão periférica, o tempo de enchimento, se tem pulso periférico, se esse pulso está rápido, devagar, ele está palpável, ele está cheio, ele está fino, ele está filiforme, Como que está esse pulso, qual que é a qualidade do pulso, se os pulsos são simétricos ou assimétricos. E a gente vai ver basicamente isso aqui no C. Se tem algum sinal, como é que está a pele, se essa pele está fria, pálida, sudoreica, uma pele moteada, alguma coisa assim que indica um sinal de choque, que eu já tenho que pensar em talvez que eu vou precisar procurar qual é a causa desse choque, é um paciente que eu vou ter que ser mais agressivo, mais rápido. Então a gente vai pensar se tem algum sinal de morte iminente para esse nosso paciente, se a gente já vai ter que fazer alguma intervenção. Feito isso, a gente vai para a parte um pouco mais legal aqui, que é o diagnóstico diferencial. Então aqui a gente vai ver esse nosso paciente, quem é ele, por que ele veio buscar socorro, como que ele se apresentava e o que ele pode ter. Então assim, eu tenho um paciente, um homem de 60 anos com dor no peito. O que pode ser? Bom, podem ser várias coisas, Pode ser um infarto, pode ser uma dissecção de aorta, pode ser uma gastrite, Então são várias coisas que a gente vai entrar aqui no nosso diagnóstico diferencial. A ideia aqui é ser um diagnóstico diferencial bastante amplo. Nós temos alguns vieses cognitivos e essa metodologia que a gente traz do MLS justamente para isso, para a gente evitar alguns desses vieses cognitivos, principalmente que a gente tem de ancoragem, Então quando chega um paciente, um homem de 60 anos com dor no peito de início súbito que irradia para o braço esquerdo, já acende aquela luzinha infarto, e você vai... Tudo que for relacionado a infarto, você vai pensar, você botou uma âncora, uma tabela nesse paciente, agora esse paciente é um infarto e você acaba indo para outro viés, que é o viés de confirmação. Então, tudo que for a favor desse diagnóstico, você considera. Tudo que for contra essa tua opção, você vai meio que botar de lado. Então, o paciente veio com dor no peito, irradia para braço, você fala, isso é um infarto.
mas daí você vê que ele tem diferença de pressão nos dois braços. Ah, não, né? Esse paciente aí deve ter alguma doença vascular periférica. Tem irradiação para as costas. Não, mas infarto também dá isso. Então você acaba minimizando algumas outras queixas ou eventualmente nem pesquisando outros sintomas e fica só nesse viés, né, nessa âncora que você já jogou. Então a ideia da gente abrir o diagnóstico diferencial aqui é justamente isso, a gente fugir um pouco desse fechamento prematuro do diagnóstico. Depois disso, a gente vai partir para tirar a história, exame físico e mais alguns exames para a gente tentar fechar esse diagnóstico de uma maneira melhor, né? Então a gente vai utilizar o método que é o sampler, né? Então o que nós temos aqui? Sinais e sintomas. Então quando a gente pensa em sinais e sintomas, o que a gente vai pensar aqui? Aqui é um mnemônico que o AMLS traz, ele traz separado, eu gosto de botar dentro de sinais e sintomas, que é o OPQRST. Então o que nós temos aqui? Primeira coisa, onset. Então o início, quando começou, como começou, isso, né, começou agora, começou, já foi com dor, né, a gente vai pensar mais ou menos o início. P, então, piora e paliação. Tem alguma coisa que o paciente faz que melhora ou piora a dor? Existe alguma posição? Está relacionado à ingesta de alimentos, por exemplo, né? Coisas assim. Q é a qualidade. Então aqui a gente vai pensar, principalmente quando é dor, né? Se é uma dor que rasga, que aperta, como é que é a qualidade desse sintoma. O R é a irradiação. Então principalmente dor, né? Se corre para algum lugar, né? Uma dor no peito que vai para membro superior, que vai para a mandíbula, que vai para as costas, esse tipo de coisa. O S é a severidade. Então aqui geralmente a gente utiliza aquela escala de 1 a 10, né? Então, pensando, se você não tem 0 a 10, né? Se você não tem nenhuma dor, é 0 e a pior dor da vida é 10. Qual que seria a dor que você está sentindo agora? Então, né, para pensar aqui na severidade de sintomas. E o T, a gente tem o tempo. Pensaria aqui mais numa análise temporal dos sintomas, né? Então, como é que evoluiu? Essa falta de ar já começou assim? Ou ao longo do tempo ela vem piorando? Ela começou ruim e continua igual? Ela está melhorando? Mais essa parte de temporalidade que a gente pensaria aqui. Aí a gente continua, né? Aqui ainda é importante a gente lembrar que, como a gente está falando, aqui a gente tem os sintomas e a gente tem sinais. Então a gente já vai botar também um exame físico dirigido aqui. Então, vamos analisar a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, membros, a palpação abdominal ou alguma outra coisa que você pense que, baseado nos nossos diagnósticos diferenciais, eu preciso excluir, né? Preciso examinar algum sistema para ver se tem mais alguma coisa que eu consiga trazer desses sinais e sintomas. Depois a gente continua a nossa história clínica aqui com as alergias. Medicações em uso, ou que deveria utilizar, né? Muitas vezes o paciente deveria estar utilizando e não utiliza. P, a gente pensa em passado médico. Então, cirurgias, intervenções, internações. E no português aqui isso foi traduzido para prenhez, né? Não é tão bonito, em inglês é pregnancy, então gravidez, importante a gente pensar isso em mulheres de idade fértil, sempre lembrar da gravidez. O L é last meal, a tradução em português ficou como lanches e alimentos, né? Eu prefiro pensar na última refeição, então isso, muitos pacientes, a inapetência
pode ser um critério de gravidade, pode levar a gente a pensar um diagnóstico ou outro, se tem associação dos sintomas com a alimentação também, né? Então é importante a gente perguntar quando foi a última refeição do paciente. O E é o evento, né? Então o que esse paciente estava fazendo quando começaram os sintomas, se estava em repouso, se foi durante um episódio estressor, se ele estava fazendo esforço ou como que apareceu isso. E o R nós temos fatores de risco, né? Então, esse paciente, a gente vai reanalisar essa história, ver se temos, às vezes, idade, às vezes é um paciente já com internação recente, paciente com uso de medicações, né, com outras comorbidades, outros fatores de risco que a gente pode questionar, tabagismo, uso de bebida alcoólica, esse tipo de coisa a gente pode entrar aqui em fator de risco. Com isso, a gente vai continuar, né, a gente já tem a história e o exame físico. Agora a gente vai pensar um pouco mais quantitativamente, né? Então nós vamos pensar nos sinais vitais do paciente. Então aqui a gente vai ter, né, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura. Nunca esquecer o HGT, né? Muito importante para esses pacientes. Aqui nos sinais vitais geralmente a gente já pensa também, né, se for necessário, um eletrocardiograma, e a gente vai pensar em exames complementares. O que a gente tem de exames complementares? Eventualmente a gente vai ter exames de imagem, né? Então a gente pode pensar tomografia, pode pensar raio-x, alguma coisa assim, mas essa é uma aula minha, né? Então uma aula de medicina de emergência, sempre lembrado o POCUS. Ultrassom beira-leito, muitas vezes vai ser isso que vai trazer muita informação para a gente, para auxiliar junto com a história e com o exame físico. O ultrassom faz parte, né? É trazido como o quinto pilar do exame físico, então a insonação é importante para muitos pacientes, vai ajudar bastante a gente a refinar esse diagnóstico. Podemos também pensar em exames laboratoriais, principalmente exames, né, também point of care, exames beira-leito, às vezes uma troponina de rápida, alguma outra coisa assim que vai ser importante para esse nosso diagnóstico. E a partir desse momento, né, a gente então viu o nosso paciente, quem era o paciente, por que ele veio, se tinha algum sinal de morte iminente, a gente fez nossas hipóteses diagnósticas, viu uma história clínica, exame físico, avaliação de sinais vitais, laboratório, exames complementares, e agora a gente consegue pensar em um diagnóstico de tratamento, né? Um diagnóstico de trabalho, working diagnosis aqui. Qual que é o diagnóstico mais provável desse nosso paciente? Então a gente vai voltar aqui para a nossa tabela, né, que a gente tinha talvez 10 diagnósticos diferenciais, e com o resto do nosso quadro, pô, esse daqui não faz sentido, esse daqui também não, esse aqui pode ser, esse não, esse aqui também. Qual desses dois aqui é mais provável? Esse daqui é o mais provável? Beleza, é com esse que a gente vai trabalhar. Posso excluir o outro? Talvez não, né? Existem vários pacientes que a gente não vai conseguir bater o martelo e falar, esse paciente tem isso. Mas a probabilidade maior é que seja A ou B, então a gente vai escolher um dos diagnósticos para começar a trabalhar. E com isso a gente vai discutir o tratamento. Então, qual que é o tratamento? O que a gente precisa fazer com esse paciente? Existe alguma intervenção imediata? Qual que é essa intervenção? Precisamos de droga vasoativa, precisamos de centro cirúrgico, precisamos de alguma outra intervenção, né? Então a gente vai pensar nisso. Esse daqui é basicamente o método do AMLS, né? Então, trabalhar com esse quadro para a gente evitar a ancoragem, né? De ter um diagnóstico só, principalmente discutir bastante quais são os diagnósticos diferenciais, por que sim, por que não, e qual, né, baseado no nosso exame físico, na nossa história e exames complementares, qual o diagnóstico e como que a gente vai tratar esse paciente. É isso que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas de simulação clínica. Nos vemos em sala de aula.